Nessa aula aqui, o meu objetivo é te mostrar como você consegue parar de procrastinar as suas tarefas, as suas demandas, as suas entregas e ser produtivo todos os dias. Zerar, a sua lista de tarefas ali, como eu gosto de chamar. Tudo isso através do fluxo produtivo, que é uma forma muito mais eficiente de se organizar e realizar as pendências. Quando eu falo sobre ser produtivo todo dia, eu não estou falando só que você vai concluir tarefas, vai planejar a sua semana ali no domingo e vai seguir o seu planejamento. Claro que isso também acontece, tanto que algumas das suas pendências você vai terminar até antes do prazo, mas eu também estou falando sobre você ter uma clareza absoluta sobre tudo que você precisa fazer. Todas as suas tarefas, organizadas, priorizadas e até sequenciadas para você executar da melhor forma possível. Você vai conseguir também reduzir o seu estresse, a sua ansiedade e até a sua sobrecarga com excesso de demanda, já que ficar procrastinando e acumulando isso é muito estressante. Vai também ter uma boa gestão do seu tempo. Então todas as áreas da sua vida vão conseguir receber atenção. Vai desprender uma rotina para cuidar da saúde, para focar no seu trabalho e crescer por lá. Tempo para ficar com a família, para cuidar do seu relacionamento e até para fazer as coisas que você gosta, sem aquele sentimento de culpa. E o mais importante de tudo, ter uma organização leve e fácil de seguir, sem você precisar ficar colocando um monte de mudança radical e ficar naquele efeito sanfona, sabe? De começa muito animado e aí desanima e desiste. Inclusive, galera, nessa aula aqui eu tenho a meta de montar um sistema simples de organização com você. Eu criei várias pendências aqui numa lista de tarefas, e eu vou organizar elas aqui junto com vocês nesse vídeo para que você consiga aplicar aí nas suas próprias obrigações e já conseguir ter um fluxo mais produtivo aí de tarefas no seu dia a dia. Bom, e para quem que é essa aula, esse vídeo aqui, para que tipo de pessoa o fluxo produtivo vai funcionar melhor? O primeiro tipo de pessoa é para qualquer pessoa que tem um problema com procrastinação. Ou seja, você acaba procrastinando bastante seus projetos, suas tarefas mais importantes, se adia bastante elas, Isso é um problema para você. Tanto que, eles fizeram uma pesquisa e mostraram que 20% das pessoas elas são consideradas procrastinadores crônicos, que procrastinam praticamente tudo que elas precisam fazer. Só no Brasil, esse número dá mais ou menos 20 milhões de pessoas. O segundo grupo de pessoas é para qualquer um que se sente sobrecarregado no dia a dia, com muita pendência para fazer, independentemente de qual é o tipo dessas pendências. Então, eu tenho muita tarefa da minha faculdade, eu tenho muita tarefa da minha pós-graduação, tenho muita tarefa do meu trabalho, do meu emprego, ou do meu empreendimento. Exige muito de mim. Qualquer tipo de fonte de tarefa que você receba, que você se sente sobrecarregado, vai te ajudar bastante. Quem também vai conseguir tirar valor, vai conseguir se beneficiar aqui da nossa aula, é quem sente que está com a vida no automático. Então já entra na segunda-feira se arrastando, ai que saco, vou ter que ir lá naquele emprego que eu detesto. Parece que sábado e domingo são os únicos dias de alegria da vida da pessoa, Vive para pagar boleto ali, não tem uma meta, não tem um objetivo, sente que não está avançando, não está crescendo na vida de fato. Abre o Instagram ali, aí você já olha todos os seus amigos que estudaram com você, sendo promovidos. Você abre o LinkedIn, recebeu promoção, não sei o que tem, está crescendo, parece que está super feliz, e você patinando ali, meio que no automático. Se você tem dificuldade para sair desse ciclo, essa aula também vai te ajudar. O quarto grupo de pessoas que vai se beneficiar bastante do que você vai aprender aqui nesse vídeo é quem tem muita indisposição no dia a dia. Então, uma falta de energia, falta de ânimo para concluir suas tarefas, Às vezes uma falta de rotina, então a pessoa acaba indo dormir muito tarde, vai acordar muito tarde, não consegue se exercitar, não consegue ter horário para fazer as coisas de fato. Para quem até acaba se sentindo meio preguiçoso para fazer suas pendências, suas obrigações, também vai ajudar. Bom, e será que o fluxo produtivo ele funciona mesmo? Será que realmente eu consigo ser mais produtivo, ter mais eficiência nas tarefas do dia a dia? Vamos dar uma olhada nesse trecho que eu separei com alguns alunos que já aplicaram a metodologia. Olá, eu sou a Isabelle, eu tenho 24 anos, eu sou psicóloga e finalmente eu consegui ter uma rotina que eu achava que era impossível, de conciliar trabalho, estudo, tarefas de casa, autocuidado físico, mental, coisa que a gente acha que nunca vai acontecer. Então, mais ou menos um ano atrás, essa não era a minha realidade, eu trabalhava em 2 lugares e assim, eu tava totalmente perdida, angustiada com a minha rotina, porque eu sabia que eu não tava usando o meu tempo da melhor forma. Foi aí que eu procurei o Lucas e falei, olha, preciso de ajuda. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque desde a primeira mentoria ali eu tive clareza do que eu estava fazendo, quais áreas eram importantes e dedicar uma rotina para cada coisa e pude me planejar e me organizar para sair desse outro trabalho e ficar 100% autônoma, fazer essa transição de carreira. E o Lucas foi essencial nesse processo. E aí eu me deparei trabalhando home office. Cara, minha vida virou de cabeça para baixo, perdendo o horário, sem ânimo para fazer um monte de coisa, para estudar. E hoje, cara, em 2023, eu colho o que eu plantei lá atrás, cara, uma disciplina bem regrada, de rotinas de manhã, com treino, café da manhã com qualidade, lendo muito, sabe?
eu lidero uma equipe de mais de 15 pessoas, né? Então eu tenho a gestão de projetos da empresa muito bem desenhado. Tudo isso aplicando o método. Eu já conhecia a metodologia do GTD e eu já aplicava, porém eu não conseguia pensar a longo prazo. Então eu era uma eterna fazedora de tarefas sem sentido, porque eu não conseguia ajustar as tarefas a um dos meus sonhos. E quando eu comecei o fluxo, o que eu gostei é que justamente ele começa da frente, do futuro para o hoje. Então a gente passa a pensar o que a gente quer e a partir daí a gente começa a destrinchar para o que a gente tem que fazer hoje para chegar onde a gente quer chegar. E eu acho que isso foi, assim, fez totalmente a diferença na minha vida. Eu parei de procrastinar coisas importantes e, nossa, a vida fluiu demais, tá tudo mais fácil agora. Então é isso, eu recomendo para todo mundo, quem puder fazer fácil, o curso é muito barato pelo valor que ele tem. Queria agradecer, falar que foi bastante útil para mim, conseguir organizar bem melhor a minha agenda, e você sabe que minha agenda é bastante complicada aqui com a empresa, as responsabilidades todas, e foi muito legal, principalmente a parte onde eu consegui entender que a forma como eu lidava com o tempo, ela não era saudável, e ela também não refletia aquilo que eu realmente queria, que era dedicar, né, a minha agenda e minha atenção para determinadas tarefas, determinados objetivos, e a parte de organizar essa agenda entre o que era família, o que era tempo de trabalho, o que era tempo para cada uma dessas coisas de trabalho, e depois conseguir verificar como que isso estava afetando e se distribuindo em tarefas, foi essencial para que também as outras pessoas começassem a ver que eu parei um pouco aquela loucura, né, de sair correndo e parecia que sempre tem uma coisa extra para ser feita, algo que eu tô sempre atrasado e sempre correndo atrás do rabo em relação ao tempo, para uma coisa onde eu dito um pouco mais em quais são as coisas que eu vou fazer naquele momento, quais são as coisas que realmente são importantes de serem feitas. No negócio e com muitas atividades no dia, eu comecei a me perder, a ficar um pouco menos produtiva e a não conseguir entender qual seria a melhor forma de estruturar meu dia. Foi aí então que eu encontrei o fluxo produtivo, eu fiz as aulas e mudou completamente a minha rotina de produtividade. Hoje eu sei exatamente o que eu vou fazer, na hora que eu vou fazer. Eu tenho várias rotinas recorrentes que me fazem não precisar ficar sempre lembrando das coisas que eu preciso fazer. E é realmente uma rotina que me mantém na trilha que eu tenho que seguir para seguir meus objetivos. Eu era uma pessoa que parei de estudar faz um tempo. E com a organização, quadro de rotinas, as dicas que o Lucas deu, eu consegui me reorganizar e retomar os meus estudos. Exercício físico, que eu retomei também por conta disso. Leitura, os meus cursos antigos que estavam ali guardados, que eu comprei e não estava usando. E vale muito a pena fazer o curso do Lucas, ele acompanha você no privado, você consegue ter acesso a ele facilmente. Então eu queria deixar aqui meu depoimento e a minha gratidão. Eu não me arrependo, tá? Pagaria de novo pelo material de qualidade, pelos vídeos que ele propõe a fazer ao vivo. Praticamente todo dia os alunos estão me mandando mensagem falando que eles estão zerando as suas listas de tarefa. Dá uma olhada nisso aqui. Lucas, lista zerada de novo, é o 5º dia que eu faço tudo. Tô conseguindo cumprir todas as minhas metas diárias, mais uma lista zerada para conta. Consegui zerar toda a minha lista de tarefas, não há protelação em nenhuma área da minha vida, inclusive me ajudou até com a minha ansiedade. Hoje foram 33 atividades, hoje eu zerei a minha lista de tarefas, tô muito feliz. Minha produtividade praticamente triplicou, tá funcionando muito, resolveu a minha vida, obrigado por isso. Tô levando isso agora pro meu time de trabalho. Tenho um mês utilizando e consegui ir todo dia pra academia, um feito que antes era raro. A procrastinação também diminuiu bastante e agora não me sinto culpada nos meus momentos de ócio. Semana em dia, rotina da manhã funcionando perfeitamente, academia em dia, outra lista zerada, da forma que você organizou tá muito leve de seguir. Bom, e o que aconteceu para do nada eu estar aqui falando sobre organização, sobre produtividade, sobre parar de procrastinar as suas tarefas, né? Só para te dar um pouco de contexto. Eu gosto de falar que a minha organização ela surgiu de uma necessidade pura que eu tive, né, na época que eu entrei na faculdade. Em 2015 eu comecei a fazer engenharia de produção, fui morar numa cidade que ficava 10 horas de distância da cidade que eu nasci. E com o passar dos tempos, eu comecei a perceber que a minha vida ficou completamente bagunçada. Só para você ter uma ideia, eu tinha a minha graduação, então eu tinha todas as disciplinas ali que eu precisava dar conta. Tinha o meu emprego, que demandava várias horas do meu dia e envolvia várias tarefas. Estava envolvido ali também em 2 trabalhos voluntários, um em uma ONG, chamada Fundação Estudar. O outro era um projeto de extensão da própria graduação, né, chamado Empresa Júnior. Os 2 exigiam bastante tempo também. E fora tudo isso, eu ainda precisava conciliar áreas, por exemplo, passar um tempo em família, ter tempo ali para sair com os meus amigos, manter o ciclo social, cuidar do meu relacionamento, passar um tempo com a minha namorada. Tinha a questão da saúde também, que eu estava negligenciando bastante. E ainda tinha toda aquela parte financeira ali, né, de realmente terminando a faculdade e falar, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou ganhar dinheiro? Para que rumo que eu vou? Para você ter uma ideia como que estava a minha cabeça, eu sabia mais ou menos por cima ali tudo que eu precisava fazer. Então eu sabia que eu tinha um horário para entrar no trabalho, um horário para entrar na faculdade.
Só que eu não sabia como priorizar as minhas tarefas, se eu começava com as mais fáceis ou se eu fazia as mais difíceis. As datas, por exemplo, de prova, de trabalho, eu acabava perdendo bastante esse tipo de informação. E o pior é que eu não sabia nem se eu devia estar fazendo aquilo mesmo. Porque ao longo da faculdade eu fui chegando à conclusão que eu não queria seguir na área, não queria ser engenheiro, não seria feliz fazendo isso. Eu sempre quis ser professor desde criança, sempre quis ensinar as pessoas. Uma empresa minha, né, começar a empreender. Só que eu tava há tantos anos nesse automático, seguindo, né, aquele caminho tradicional que vai se abrindo pra gente, eu nunca tinha parado pra pensar o que eu queria fazer da vida. E como eu tava num lugar errado, me forçando a ser produtivo ali, fazendo uma coisa que eu não via sentido algum, é óbvio que isso refletiu ali nas minhas notas, então meu desempenho caiu bastante. Tinha um ranking lá da sala, que eles pegavam a média de todas as notas e criavam um ranking com os alunos. Era um dos piores alunos da sala, de trás pra frente da lista eu era o quarto, né? Então tinha 36 alunos na minha sala, eu estava em 32º ali. Me sentia culpado, porque, cara, eu tô vendo todos os meus amigos fazendo e eu não tô conseguindo. O pessoal da minha sala começou até a me zoar um pouco em relação a fazer trabalho em grupo, estudar junto. Então foi uma época bem bagunçada assim na minha vida mesmo. E aí eu comecei a falar, cara, realmente eu preciso dar um jeito na minha vida, porque não dá mais para continuar vivendo dessa forma, tá muito complicado. E foi um período, né, que eu comecei a comprar muito curso de produtividade. Eu lia bastante sobre o assunto, desses livros aí dos principais, eu li todos. Vou colocar até a estante que eu tenho aqui em casa, porque realmente fiquei muito imerso nesse assunto. Mas tinha um problema aí com esses cursos, né? O problema era que eu não conseguia me organizar com eles. Simplesmente fazia exatamente o que o cara falava, organizava a agenda do jeito que ele ensinava, definia as metas da semana, os objetivos principais ali, né? Fazia ciclos de tempo, Pomodoro, e aí eu até seguia por 1, 2 semanas, mas depois eu desanimava, ou eu começava a ser produtivo só em uma área, né, e aí, por exemplo, saúde, vida pessoal ficava de canto. E aí eu parei e falei, bom, eu vou pegar aqui então tudo que eu vejo que funciona pra mim e o que não funciona. E comecei a montar uma espécie de fluxo de ações ali que eu precisava executar. No começo foi bem complicado porque tinha muita coisa que não servia para nada. Eu usava tipo 50 aplicativos e não conseguia me organizar com nenhum. Então eu fui encontrando algumas formas que funcionavam para mim, algumas coisas que estavam dando certo, e adaptando outras, né? E quando eu fui percebendo, eu estava parando de procrastinar. Algumas tarefas eu terminava antes do prazo, estudava com antecedência para as provas, porque eu organizava as tarefas numa espécie de sequência, e quando eu acordava eu só precisava executar naquela ordem. Isso tirava aquela falta de clareza de, por exemplo, por onde que eu começo? Tanta coisa que eu não sei nem como começar. Eu comecei a ter todas as áreas da minha vida organizadas, desprender realmente tempo ali para fazer as coisas importantes e até para descansar ou fazer as coisas que eu gosto ali sem aquele sentimento de culpa, sabe? Foi legal porque as pessoas de fora, elas começaram a notar uma diferença. Uma coisa é você ver, né? Mas quando vem outras pessoas ali te elogiar, você se sente muito bem. Eu falava, pô, Lucas, o que aconteceu com você? Eu só te vi aí desanimado, acabado, na correria, e agora você tá aí super animado, tá prestativo e tem tempo pra tudo. O que você fez? E até abrindo um parênteses, pra mim, isso aqui foi um dos melhores momentos que eu senti. Os professores, eles davam tipo listas de exercício, né? Que você tinha que fazer até entregar num dia X lá, por exemplo. Só que era uma coisa que ajudava bastante na nota, então todo mundo dava atenção porque era muito importante. E aí, quando faltavam uns 2 dias para entregar, por exemplo, essa lista, o pessoal da sala já mandava no grupo, gente, manda as resoluções de vocês aí, vamos se ajudar. E aí eu mandava a minha porque eu já tinha feito alguns dias antes, e as pessoas falavam, ô louco, é o Lucas que mandou? O que aconteceu? Não, não é possível isso. Eu ficava super feliz, né? Super orgulhoso ali. Foi nessa época que eu criei o meu perfil no Instagram. Comecei a ensinar lá organização, produtividade, rotina. Realmente ensinar para as outras pessoas essa forma de organização. Hoje tem centenas de pessoas que já usam o fluxo produtivo, zeraram, né, as suas listas de tarefa, conseguem ter tempo para todas as áreas. Mais de 16 mil pessoas acompanhando. E sempre que eu consigo, eu tô dando treinamento, tô dando palestra para empresas, né, ajudando as pessoas a serem mais organizadas e muito mais produtivas. E agora, né, os fundamentos desse método, os principais pontos, você vai aprender a partir de agora. Bom, pessoal, eu fiz esse mapa aqui para mostrar tudo que a gente vai ver aqui na nossa aula. E o objetivo, né, como eu coloquei aqui, é dar um plano prático para a gente parar de procrastinar, tá? Então eu quero responder essa pergunta aqui ao longo desse vídeo. Primeira coisa que a gente vai ver são as 3 faltas, que eu gosto de chamar, né? Que são os principais motivos que causam muita procrastinação. Depois a gente tem um plano prático com 5 ações que você pode aplicar aí na sua rotina já hoje, para já começar a colocar a sua vida em ordem, realmente parar de procrastinar e fazer o que precisa ser feito. E por fim, eu vou te mostrar todas as ferramentas, né, todas as 12 ferramentas que tem aqui dentro do fluxo produtivo, que são capazes de aumentar e muito a sua produtividade, né, e fazer você parar de procrastinar de vez. Então vamos entender aqui primeiro qual que são os principais causadores da procrastinação hoje, né? Eu gosto de falar que existem 3 faltas, que elas aumentam e muito a nossa procrastinação no dia a dia. A primeira delas seria a nossa falta de rotina, tá?
Quando eu falo rotina, todo mundo já pensa, nossa, então eu preciso ter horário para tudo, horário para fazer todas as minhas obrigações, vai engessar meu dia, vai tirar minha capacidade criativa, né? Só que não é nada disso, tá? Quando eu falo rotina, eu tô falando de ter realmente o mínimo de rotina e o mínimo de horário, tá? Ter ali uma rotina para você ter um horário para dormir, realmente fazer uma higiene de sono ali, e não ficar mexendo nas telas, em computador, celular, antes de dormir, para você conseguir melhorar a qualidade do seu sono. Ter uma rotina matinal, né, que vai te dar muito mais presença. O que todo mundo faz hoje, né? Acorda, já pega o celular. Ter uma rotina matinal, ela vai começar o seu dia um pouco mais intencional, sem aquela correria já de ficar se acelerando com redes sociais. Ter rotina ali para suas refeições, tentar almoçar e jantar ali nos mesmos horários, tá? Não ir comer muito tarde da noite, nem ficar muito tempo em jejum de manhã, tá? Eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, mas é interessante. Ter uma rotina também de trabalho profundo, de trabalho raso. Hoje eu vejo, né? Eu, pelo menos, tenho muito essa facilidade. Eu acordo cedo, né? Sempre entre 6, 6 e meia, e eu já consigo trabalhar, fazer todas as minhas coisas, né? Mas eu vejo que tem pessoas que, pô, só à tarde que elas começam a render de fato, ou a partir das 9, a partir das 11, né, da manhã. Cada pessoa tem seu próprio biotipo ali, e é interessante saber isso, né? Na hora de você fazer suas tarefas, saber qual que é o horário que você é mais produtivo. Rotina de atividade física, que vai te dar mais energia e disposição para fazer suas tarefas, e rotina de descanso definido, sem ficar com aquele sentimento de culpa, né, quando você está fazendo uma coisa que você gosta ou só descansando. E como que é a rotina atualmente das pessoas? Hoje em dia, a maioria das pessoas, elas têm uma rotina nesse estilo aqui. Então ela acorda, a primeira coisa que ela faz, né, é pegar o celular e ficar mexendo na cama ali, antes de levantar, nas redes sociais, verificando as notificações, né? Tem pessoas que passam até mais de 1 hora depois que acordou mexendo no celular, até de fato levantar. Aí ela levanta, toma um café da manhã, meio rápido ali, às vezes sai atrasada para o trabalho ou para a faculdade. Passa o dia ali se ocupando, né, com as tarefas menos importantes, gasta muito tempo em redes sociais, até que no final ela está se forçando a ser produtiva e fazendo o que de fato importa. Isso causa muita culpa, muito estresse, né, muita frustração. E à noite, né, ela às vezes vai dormir assistindo televisão, leva o celular para a cama, fica mais não sei quanto tempo, às vezes vai dormir de madrugada e repete esse ciclo de novo. Agora eu te pergunto, como que a pessoa vai ser produtiva se ela acorda indisposta, com pouca energia e já acorda nesse ritmo? Além da procrastinação, né, a falta de rotina, ela também causa esses outros sintomas aqui no nosso dia. Então a gente desenvolve maiores chances ali de ter depressão, de ficar realmente depressivo, aumenta a nossa ansiedade e nosso estresse, porque a gente também não tem previsibilidade no nosso dia a dia, diminui, né, a sensação de bem-estar e pode trazer também um desânimo e preguiça. Tem até uma frase que eu falo bastante, né, que se você dorme mal, você vai trabalhar mal. Depois, aqui no tópico 2, vem a falta de clareza e falta de propósito, tá? Aqui seria basicamente a vida estagnada, como eu gosto de chamar, né? Ou a vida que está no piloto automático. Que é basicamente quando a gente está ali no emprego que a gente não gosta, que a gente também não vê perspectiva de crescimento, né? Que a gente ganha pouco, ganha menos do que merece. Segunda-feira sempre acaba sendo o pior dia, né? Você já entra na segunda-feira se arrastando ali, pô, que saco, vou ter que ir lá, vou ter que fazer isso de novo. E acaba vivendo, né, pelo final de semana. Parece que sexta e sábado são os únicos dias de alegria da vida da pessoa, né? Coloquei até aqui, né? Não gosta realmente do que você faz e coloquei para não romantizar. Não tô falando, por exemplo, trabalhe com o que você gosta e você nunca vai trabalhar na vida. Não é isso, tá? Mas é você gostar minimamente do que você faz, você sentir que tem perspectiva de crescimento ali e não viver só para pagar boletos. Quando a gente está com a vida realmente estagnada e no automático, a gente cai aqui na armadilha do fazedor de tarefa. Então, na faculdade, eu comecei a perceber que eu não queria seguir na área, né? Que eu estava fazendo um curso e eu percebi que eu não queria. Eu queria ser professor, eu queria empreender, né? Sempre tive essa vontade. Aí é lógico que eu vou procrastinar para estudar para uma prova. É lógico que eu vou procrastinar um trabalho, por exemplo. Não adianta forçar uma produtividade. Por exemplo, eu procrastino, Lucas, as tarefas aqui do meu trabalho, só que é um trabalho que eu não gosto, que eu não me vejo crescendo, que eu entro o ano e saio o ano sem metas, né, sem objetivos, não tenho perspectiva ali. E aí, é claro que sem isso, né, sem essa clareza que a gente está avançando, a gente vai procrastinar. Então essa é uma falta muito importante, tá? Que se a gente não atender ela, vai ficar sempre nesse ciclo da procrastinação. E a terceira grande falta, que a gente não pode esquecer também, né? Agora sim, seria a falta de um sistema de organização. Agora sim, galera, é o momento da gente começar a pensar em ser produtivo de fato, né? Sistema, o que seria, né? Seria a gente ter um fluxo de tarefas que a gente precisa fazer. Por exemplo, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Realmente se organizar, né? Usar uma agenda, montar realmente um sistema de organização. E o maior erro que eu vejo é que todo mundo começa por aqui. Então, a maioria dos cursos de produtividade, né, que eu comprei bastante, porque era uma dor que eu tinha lá atrás, eles já começavam da seguinte forma: pô, baixa esse aplicativo aqui,
baixa o Notion ou o Trello, né? Baixa o Todoist, começa a se organizar, colocar todas as suas tarefas e definir suas prioridades do dia. Só que isso não se sustenta se eu não lidar com essas outras duas faltas. Posso ter um sistema impecável aqui, com tudo priorizado, tudo bonitinho. E aí eu acordo tarde, não tenho rotina, não tenho propósito, não estou sentindo que eu estou avançando, né? Eu caio na armadilha do fazedor de tarefas, eu só concluo coisas para as outras pessoas, não faço nada, não busco realmente coisas para mim. E aí é óbvio que eu vou procrastinar, tá? A gente precisa ter um sistema de organização, é fundamental, tá? Pra gente ser produtivo, porém, não é o momento de fazer isso agora. No início, a gente tem que começar por essas duas etapas, tá? As 3 faltas aqui, elas precisam ser atendidas para que a gente consiga, de fato, parar de procrastinar. Agora que você entendeu quais são os 3 principais motivos, né, que causam muito mais procrastinação do que o normal, está na hora do nosso plano prático para a gente conseguir sair desse ciclo. Então, como eu tinha falado, né, a nossa primeira etapa para a gente conseguir parar de procrastinar e conseguir se organizar é organizando as nossas rotinas. Para isso, vou pegar meu computador aqui, porque a gente tem uma planilha destinada só para essa etapa. Aqui eu estou com o quadro de rotinas, essa planilha aqui para a gente monitorar o andamento das nossas rotinas. Essa planilha os alunos recebem no primeiro módulo do fluxo produtivo, porque já é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, que é organizar de fato a nossa rotina. Como ela funciona? Ela é extremamente simples, tá? Nessa primeira coluna você vai colocar as rotinas que você quer monitorar, por exemplo, rotina matinal. E aqui você vai monitorar o andamento delas ao longo da sua semana, tá? Então, por exemplo, segunda-feira consegui fazer a rotina matinal. Você coloca um S, a planilha ela já tem uma condicional aqui nas células, né? Então, quando você coloca o S, ela já fica verdinho, que já mostra que você concluiu. Os dias que você não consegue, você coloca um N aqui, já fica bem claro assim os dias que você está conseguindo ser constante. Monitorar é extremamente importante por 2 motivos. O primeiro deles é muito motivador. Você vai perceber que, por exemplo, cara, olha o tanto de dia que eu fui constante comparado aos dias que eu não consegui. O outro fator que é extremamente importante é que você vai ter alguma rotina, por exemplo, meditação. E aí você vai vendo, por exemplo, consegui segunda, aí na terça não consegui, quarta acabei não conseguindo, quinta, você vai vendo que você tem muitos dias que você não está conseguindo. Quando você tem um padrão assim, que você não está conseguindo muitos dias seguidos, isso é um ponto de melhoria que você pode fazer. Significa que você está fazendo a sua meditação aqui, às vezes, num horário que não é o ideal, que você precisa realocar ela dentro do seu dia. Então, às vezes eu estou tentando meditar sempre de manhã e não estou conseguindo, então vou tentar fazer um teste de meditar depois do almoço. Então, você vai encontrando os seus melhores horários. E aqui você vai monitorar todas as suas rotinas. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina de leitura, eu tenho uma rotina que eu sugiro muito que você tenha, né, que é de higiene de sono. É fazer de forma intencional, como se fosse um jejum de tecnologia antes de dormir, né, uns 30 minutos, 40 minutos antes de dormir, né. Uma rotina fundamental também é tomar a quantidade correta de água. A falta de água, a falta de hidratação no dia a dia, está muito relacionado com baixa produtividade. Porque a gente fica mais letárgico, a gente fica com menos energia. Tem estudos que relacionam diretamente falta de água com produtividade. No fluxo produtivo, eu ensino as rotinas base, né? Que são rotinas pontuais, são 6 rotinas no total, né? Que você monitora aqui através da sua planilha e elas vão impactar diretamente na sua quantidade de energia, na qualidade do seu sono, na sua disposição no dia a dia, né? E são mudanças pontuais. Além disso, o que faz muitas pessoas desanimarem ao longo do processo, né? É dar um passo muito maior do que a perna, tá? O que significa essa expressão? Significa que eu nunca li na vida. Então aí eu vou colocar aquela clássica meta, né? Aquele clássico objetivo de ler um livro por mês. Você vai colocar o que eu gosto de chamar de uma RMD, que é uma rotina mínima diária. A RMD da leitura, por exemplo, ao invés de você colocar, vou ler um livro por mês, você vai colocar uma coisa muito simples e muito fácil de ser feita diariamente, porque seu objetivo é ser constante. Não adianta você começar a segunda, terça fazendo o que precisa e depois desmotivar, ficar 2, 3 semanas sem fazer. Então você coloca, por exemplo, eu vou ler 2 páginas por dia. Pô, Lucas, 2 páginas vai demorar uma eternidade para terminar um livro. Por isso que eu estou falando, rotina mínima diária. Os dias que você estiver motivado, que vão ser muitos, né? Você pode ler mais do que 2 páginas, né? Você vai ler, por exemplo, 3, você lê um capítulo inteiro, 4, 5 páginas, né? E aí você conclui aí de forma normal. Porém, os dias que você está desmotivado, está meio cansado, que vão acontecer, que sempre existe esses dias na nossa rotina, você vai ler somente 2 páginas, que é rápido, que é simples. Uma RMD, por exemplo, para meditação, que eu indico bastante, tá? É 1 minuto. Então eu vejo pessoas colocando, vou meditar 15 minutos por dia. Nunca meditou na vida, né? Não tem esse hábito. Coloca uma mudança radical que não se sustenta. Segue as RMDs, né? Define aqui rotinas que você quer seguir e coloca RMDs para cada uma delas. Depois que a gente organizou a nossa rotina, né? A segunda etapa seria organizar o que importa para a gente de fato. Hoje, o que a maioria das pessoas fazem, né?
O tempo médio do brasileiro é de 5 horas e meia nas redes sociais. Até lança aí uma reflexão, tá? Depois entra aí nas configurações do seu celular, olha o tempo de uso, se você está acima ou abaixo de 5 horas e meia. E aí as pessoas passam muito tempo aí. Então elas ficam muito tempo em Instagram, redes sociais, Facebook, né? Fazendo compras online, assistindo Netflix. E com o tempo que sobra, ela tenta dar atenção para as coisas importantes para ela. Por exemplo, cuidar das próprias metas, buscar as próprias metas, né? Passar um tempo com a família, cuidar da própria saúde, que tá todo mundo, eu não tenho tempo para cuidar da saúde. Aí vai olhar, ela tava passando 3, 4 horas ali no celular. E aqui a gente faz totalmente o contrário. Então primeiro você lista o que importa para você, né? Então, por exemplo, família é importante para mim, valorizo muito família. Beleza, anota a família aí. Saúde física é extremamente importante, saúde mental é importante. Você vai anotar tudo que importa. Sair com os amigos, crescimento profissional, passar um tempo sozinho, fazer as coisas que você gosta. E embaixo de cada um desses itens você vai listar rotinas que você pode fazer que vai fortalecer esse valor para você. Por exemplo, família é muito importante para mim. Então você pode listar algumas rotinas, tipo, eu vou tentar ligar para os meus pais, então, todos os dias, pelo menos uma vez por dia, dar uma ligadinha ali de 5 minutinhos com eles. Uma vez por semana a gente pode combinar um almoço com todo mundo junto. Meu relacionamento é muito importante pra mim, tá? Então todo sábado a gente vai sair junto, a gente vai ter uma noite do casal. Todo dia a gente vai ter um tempo de qualidade sem celular por perto. E até uma dica que eu dou, não adianta você colocar essas rotinas no caderno, fechar o caderno, guardar na gaveta e nunca mais ver isso, né? Você tem que colocar em prática, tá? E uma forma boa de você colocar é você anotar essas rotinas no seu quadro de rotinas. Então você coloca lá, por exemplo, eu vou colocar meu tempo em família ali, que eu vou fazer uma vez por semana. Meu tempo de qualidade, noite do casal, né? Eu quero sair com a minha namorada, com o meu marido. Quanto mais você monitora as suas atividades por lá, mais clareza da sua disciplina nessas atividades você tem. O terceiro ponto, que é fundamental para a gente parar de procrastinar, é a gente ter o mínimo de metas e objetivos. Hoje, só 14% das pessoas, quando começam um ano novo, elas definem alguma meta. E desses 14, que já são pouquíssimas pessoas, metade desiste antes do carnaval. É por isso que a grande maioria das pessoas elas estão muito no automático. Elas procrastinam bastante, elas querem ser produtivas, mas num monte de tarefas que às vezes não fazem sentido para elas. Então, quando eu falo de colocar meta, né, não estou falando aquelas metas clássicas, eu vou ler 12 livros por ano. Anota isso aí. 1000 vezes melhor do que ler 12, ler 20, ler 30 livros em um ano, é você ler um só e você se comprometer no ano inteiro a aplicar aquele conteúdo. Você vai conseguir tirar muito mais proveito, vai ter muito mais benefício, conseguir aplicar, melhorar alguma área da sua vida específica, do que, eu li 15 livros, mas metade do conteúdo acabei esquecendo porque eu também não anotei. E eu vou te dar um exercício aqui prático para você conseguir ter uma clareza sobre quais metas que você deveria colocar. Basicamente, ninguém pensa sobre sua vida em 2, 3, 5 anos para frente. As pessoas entram ano após ano fazendo as mesmas coisas e vamos ver o que vai ser, vamos ver o que vai virar. Se ela olha 5 anos para trás, ela está no mesmo emprego, ganhando a mesma quantidade praticamente, com a saúde mais ou menos tudo igual. Então esse exercício é você basicamente pensar na sua vida hoje e o que você gostaria que mudasse para daqui a 3 anos. Eu até gosto de falar, 2027, 2028, eles vão chegar, você planejando ou não, eu prefiro estar do lado do planejamento, para realmente me preparar para isso. Em relação à saúde, como você gostaria que tivesse seu corpo, quanto você vai estar pesando, quanto de gordura você vai ter no corpo. Em relação às suas finanças também, quanto que você vai estar ganhando. Você vai estar com o mesmo salário, na mesma posição, tirando por mês a mesma quantidade, ou você vai ter aumentado? Para quais lugares você gostaria de ter viajado? Eu queria ir para Natal, queria ir para Maragogi, morro de vontade de ir para o Chile, para Santiago, queria ir para a Indonésia. Escreve, quanto mais detalhes você tiver nessa lista, melhor. E a partir disso, você vai começar a refletir, fazendo o que eu faço hoje, eu vou conseguir chegar nessa lista das coisas que eu quero para 2027? Você vai começar a perceber que você precisa fazer algumas mudanças na sua rotina. Por exemplo, se você colocou que você quer estar 10 quilos a menos daqui a 3 anos, aí você vai começar, então, talvez eu preciso entrar numa academia, talvez eu preciso começar a seguir uma dieta. E isso são suas metas, realmente as coisas significativas que aproximam você da vida que você quer. O quarto ponto do nosso plano aqui para você parar de procrastinar, agora sim, galera, a gente vai começar a ser produtivo e pensar sobre isso. É você anotar todas as suas pendências. Tudo que está na sua cabeça, você tira, externaliza, e coloca num papel ou num aplicativo que você goste. Então você vai lá lembrando, por exemplo, do trabalho, eu preciso fazer tal coisa, preciso entregar esse relatório. Da faculdade, eu vou ter prova de tal coisa em tal dia. Você vai anotando tudo que você vai lembrando. Nesse exercício, 2 coisas vão acontecer, tá? A primeira é que você vai sentir um alívio muito grande, porque você não vai esquecer mais nada. Tá tudo anotado fora da sua cabeça.
A segunda, e que é normal também, é que você vai percebendo que você tem mais demandas do que você estava imaginando. Então você pode se sentir um pouco ansioso, mas fica tranquilo que a gente vai organizar isso no nosso próximo passo. Para ajudar os alunos do Fluxo nessa missão, porque realmente a gente acaba tendo muito mais pendências do que a gente está imaginando, a gente tem um mapa do caos, que é uma lista, um mapa mental de fato, com os principais gatilhos que a pessoa pode ter na vida dela. Então, por exemplo, coisas relacionadas à saúde. Eu clico lá naquele tópico e ele dá, por exemplo, médico, dentista, tudo que serve como gatilho. Por exemplo, médico, então eu lembrei que eu tenho uma consulta para o mês que vem. Aí você já anota essa pendência. A primeira vez que eu fiz esse exercício, né, deu exatamente 307 itens. E eu tenho alunos que deram quase 1000, né? Imagina 1000 pendências que você tira da sua cabeça, abre um espaço mental ali para depois você organizar num sistema confiável de tarefas. E o nosso tópico 5 seria você, de fato, organizar as suas pendências num sistema simples. Lembra que eu mostrei para vocês que a gente tinha uma lista de tarefa lá no começo que a gente ia organizar nessa aula? Pois é, exatamente agora que a gente vai fazer isso. Para isso, eu vou pegar aqui o meu notebook de novo. Esse aplicativo que eu estou usando se chama Todoist, né? É um aplicativo gratuito, tem a versão paga, mas a versão gratuita é extremamente completa, né? Tem muita coisa mesmo. É o aplicativo que eu uso no meu dia a dia e também o que eu ensino com detalhes no Fluxo Produtivo, né? A gente monta o sistema inteiro em cima desse aplicativo. O maior erro que eu vejo aqui é a pessoa fazer a lista de tarefas dela, né? Igual eu tinha falado, ela lista ali todas as tarefas, isso aqui acaba travando ela, porque ela não tem clareza do que ela faz primeiro, qual é a coisa urgente, o que ela precisa fazer depois. Aqui vai ter coisas que tem prazo e outras que não vão ter. Então, quando a gente tem uma falta de clareza, a gente olha essa lista e a gente fala, putz, travei. Não sei não sei por onde que eu começo. E eu gosto de fazer a lista de tarefas sequenciadas. Concluir todas as suas tarefas é impossível, né? A gente sempre vai ter muita tarefa para fazer, isso aqui é um intervalo de tempo muito grande e a gente nem precisa focar em concluir tudo, tá? Mas se você focar num intervalo um pouco menor, por exemplo, tarefas que eu vou fazer essa semana, já é um intervalo menor, tá mais no seu controle, né? Você vai filtrar bastante dessas tarefas aqui. Então, por exemplo, essa semana eu preciso marcar de cortar o cabelo, você vai pegar aqui da sua lista geral, né, tudo que você precisa fazer. Então, beleza, eu já coloquei algumas tarefas aqui que eu preciso fazer. Essas outras tarefas ainda são importantes, ainda preciso fazer, mas eu não vou me preocupar com elas agora. Toda semana, quando eu for fazer o planejamento semanal, ou como eu gosto de chamar, né, lá no Fluxo Produtivo, que é o planejamento LPA, que é extremamente simples, você consegue organizar a sua semana praticamente ali em 5, 10 minutinhos, tá? Mas aí eu vou fazer novamente essa divisão, vou pegar algumas dessas tarefas e escolher aqui para a tarefa que eu vou fazer na próxima semana. Agora que eu tenho essas tarefas aqui, o que eu posso fazer para deixar mais claro a execução? Cada uma dessas tarefas é como se fosse uma montanha. Ela tem vários métodos que você precisa escalar para você concluir, tá? Só que você não consegue concluir todos de uma vez. Então é interessante que você faça, por exemplo, uma segunda lista chamada de próximas ações. E aqui dentro você destrinche cada uma dessas tarefas. Por exemplo, aqui, estudar para a prova. Existem várias coisas que eu posso fazer para estar estudando para essa prova. Eu posso, por exemplo, ver quais matérias vão cair. Depois eu posso estudar a matéria A, estudar a matéria B, a matéria C. Posso fazer um resumo dessas matérias, né, com os principais pontos. E perceba que você já quebrou aqui em várias subetapas, né, que você precisa cumprir para concluir essa tarefa maior aqui, que é estudar para a prova. Feito isso, você vai fazer isso com todas as suas tarefas aqui, que você definiu que você vai fazer essa semana. Vai dar bastante próximas ações. Vou fazer aqui para a gente encurtar nossa aula, tá? Bom, pessoal, depois que eu listei aqui todas as ações que eu preciso fazer sobre esses projetos aqui que eu preciso concluir essa semana, vai ficando cada vez mais claro o que eu preciso fazer. Isso aqui é um bom sistema de organização. Só que dá pra gente deixar mais claro ainda. Vai perceber que algumas dessas tarefas, né, são tarefas mais rápidas que eu posso fazer, por exemplo, em até 10 minutos. Outras já demoram mais, que eu posso fazer até em 40. E vai ter as mais demoradas, que vão demorar mais de 1 hora ali para ser concluídas. E agora é a parte mais fácil. Eu vou pegar todas essas atividades e vou ver, por exemplo, levantar as matérias da prova. É rápido. Tarefa simples que eu preciso fazer. Então vai demorar até 10 minutos. Estudar a matéria A, já é uma coisa mais demorada, né? Talvez até uns 40 minutos. Perceba que está ficando cada vez mais claro, né? Então eu já tenho aqui separada. E por quê, né? Qual que é a função da gente fazer esse trabalho? Porque dá um trabalhinho ali, realmente, né? Mas por que isso é importante? Porque os nossos dias eles não vão ser constantes. Vai ter dias que você vai estar super na correria. E esse é o dia ideal para você fazer tarefas de até 10 minutos. Você vai estar adiantando coisas importantes que você tem que concluir essa semana em tempos que você tem, em contexto que você está naquele dia. Vai ter dia que você vai estar um pouco mais folgado, vai estar um pouco mais tranquilo, né? E é o ideal para você fazer as tarefas de mais de 1 hora, né? Ou até 40 minutos, que vai demorar mais, exige mais. Inclusive, depois que você faz isso, você pode colocar etiquetas nessas tarefas, que você deixa mais organizado ainda. No Fluxo, a gente ensina as etiquetas de contexto. Basicamente, existem 3 contextos fundamentais que você precisa ter, que encaixam basicamente em qualquer pendência.
que seria a quantidade de tempo que você vai demorar, por exemplo, tarefa demorada, tarefa rápida, tarefa de 10 minutos, né? A quantidade de energia mental, ou seja, se é uma coisa trabalhosa ou não, tarefas fáceis, tarefas trabalhosas, tarefas que precisam de foco, e o local que você vai fazer, o contexto de fato. Então, por exemplo, tem coisa que eu só posso fazer no celular. Tem outras que eu preciso fazer na rua, né, fora de casa. A base da metodologia do fluxo, né, segue o que eu gosto aqui de chamar de organização estruturada. Aqui você não vai organizar todas as áreas da sua vida de uma vez, você vai fazer isso por partes e vai ter uma sequência lógica para realizar. Então lembra que eu comentei com vocês no começo dessa aula ainda que existem 3 grandes faltas ali que fazem a gente procrastinar muito mais do que o normal? Que é a falta de rotinas, né, ter rotinas bem estabelecidas, a falta de clareza e de propósito e, por fim, a falta de um sistema de organização. E aqui a gente vai passar nessas 3 faltas. Então você vai começar aqui pela base da realização, que o foco é colocar as rotinas para você já ter mais disposição. Depois a gente vem para o pilar aqui da vida intencional, que é o ponto da clareza, né, a gente vai ser produtivo sim, porém na direção correta. E por fim, a gente vem aqui no sistema FTA, que significa fluxo de tarefas absoluto. É uma forma de se organizar que você consegue lidar com todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo. Então, pessoal, profissional, estudar para concurso, tarefas de casa, tarefa de relacionamento, qualquer tipo de tarefa de qualquer área você centraliza nesse sistema. Quando as pessoas querem ser produtivas, né, elas geralmente começam escolhendo o aplicativo, elas começam aqui de trás para frente. Então gasta tempo escolhendo a ferramenta, depois mais outro tempão ali, né, organizando a agenda, às vezes ingessa tudo, coloca de hora em hora uma tarefa, um compromisso, né? Por conta disso, vive apagando incêndio, sofre ali com rede social e um monte de hábito ruim e precisa ficar forçando a produtividade. Fora que no final do dia, né, acaba dormindo mal e repete todo esse ciclo de novo. Dessa forma, a gente já está cansado de saber que causa muito estresse, muita ansiedade, causa culpa. E o principal, é uma forma que não se sustenta. Dá 2, 3 dias, uma semana ali, a gente já desistiu e desanima. Aqui no fluxo, o esforço é muito direcionado. Então, assim que você entrar, o seu foco vai ser em desenvolver disciplina em algumas rotinas específicas. São as rotinas base, né, que a gente falou nessa aula. São 5 mudanças pontuais que você faz na sua rotina atual para já começar a dormir melhor, acordar mais disposto e com ânimo para realizar as coisas. Depois, a segunda fase, né, é a fase da clareza. Aqui a gente vai definir tudo que realmente importa e tão importante quanto vai definir o que não importa, o que é uma distração. Depois a gente vai começar a criar o nosso sistema de organização, um sistema mínimo ali que eu gosto de chamar. Qual que é o mínimo que eu preciso para lidar com todas as minhas tarefas, todas as minhas entregas de forma eficiente? E o formato que a gente encontrou é uma agenda e 6 listas de tarefa. Esse é o sistema mínimo ali para você ter uma boa gestão dessas áreas. Feito isso, a gente vem aqui para a fase 4, que é ter uma execução produtiva em umas tarefas específicas, que eu gosto de chamar de TPs, né, que são as tarefas prioritárias do dia. Claro, sem abrir mão ali do seu tempo de descanso, seu tempo livre, fazer as coisas que você gosta. Para aí sim, na última fase aqui, o foco vai ser produtivo todos os dias, ter uma certa constância em relação às suas entregas. E para te ajudar a aplicar toda essa metodologia, né, a gente criou aqui dentro do fluxo alguns níveis. Cada um dos níveis, eles têm um objetivo principal para a gente atingir, tem ações específicas dentro deles e você só pode avançar para o próximo fazendo tudo que tem no anterior. Dessa forma, a gente quebra uma caminhada que às vezes ia ser longa, ia ser trabalhosa, em pequenos passos possíveis. Você entra aqui na fase novato, né? E o grande objetivo aqui dessa fase é ter disposição e energia. Esse aqui vai ser o nosso foco. Você entrou, a primeira coisa que você vai fazer é preencher um raio-x, que é uma ferramenta que ela vai te dar uma nota de como que anda todas as áreas da sua vida. Ela vai falar, pô, você tem que focar mais aqui na sua saúde, você tem que dar uma atenção aqui no seu relacionamento, no seu trabalho, né? Feito isso, você vem aqui para as rotinas de valor. A gente chegou a fazer um exercício parecido com esse nessa aula. Vai listar aqui o que é importante para você. Pô, saúde é importante? Perfeito. Família é importante? Relacionamento, trabalho, né? Você vai listar tudo que você valoriza e a partir disso criar rotinas para você fortalecer esse valor. Agora você vem aqui no ponto das rotinas base. Essas são as mudanças que você vai fazer no seu dia, né? E você vai monitorar elas aqui com o seu quadro de rotinas. Então você vai ter essa clareza ali do andamento em tempo real de cada um desses pontos. Pô, legal, Lucas, segui todo esse passo a passo. Agora você vem para o nosso próximo nível, que é o visionário. O grande objetivo aqui é ter clareza absoluta do que importa pra gente. A gente fez esse exercício aqui da L3, né? A nossa lista de 3 anos. Só que a gente vai fazer, além dessa, uma lista de 10 anos, com muito mais detalhes, muito mais pontos, né? Para você ter uma clareza absoluta sobre o que você espera da sua vida ali para os próximos 10 anos. Depois, o foco vai ser colocar uma meta limpa. Aqui você não vai colocar aquelas metas clichê, eu vou ler 12 livros, vou ler 15 livros. Aquelas metas que não te tira do lugar. A meta limpa não. Você vai seguir alguns critérios específicos nela, mas o principal, ela precisa estar alinhada com a sua L3, com a sua L10, com a sua visão, né?
E você vai ter estratégias para avançar a sua velocidade para atingir aquela meta. Você vai, inclusive, aprender a criar um sistema, né, muito simples para você monitorar o andamento das suas metas daquele ano, né? Você vai ter a barrinha de progresso ali, quanto que você está avançando e quais são os projetos importantes e também a conclusão deles, né, o andamento deles. Como eu sempre falo, né, quanto mais clareza a gente tem, menos procrastinação. E montar esse sistema aqui você não leva nem 10 minutinhos, é muito simples mesmo. Feito isso, a gente vem aqui para o nosso primeiro PAC, que eu gosto de chamar, né, que é o planejamento anual por ciclos. Você vai abandonar esse planejamento anual de 12 meses, porque é um intervalo muito grande, que acaba não estando no nosso controle, pode causar ansiedade, e vai focar em intervalos menores, que está mais no seu controle. Aqui você vai ter a visão geral do seu ano. Quais são os seus projetos mais importantes, quais são as metas daquele ano, quais são os focos em aprender, que eu gosto de chamar, que são os seus pontos de estudo que você vai dar mais atenção, e vai sair com um mapa mental detalhado de tudo que você tem que fazer. Com tudo isso pronto, a gente cria o nosso mural da motivação. Essa é uma das ferramentas que eu mais gosto, porque ela é capaz de tornar o processo muito mais agradável. Ela te ensina como manter disciplina ali, mesmo nos dias que você está meio desmotivado, não acordou nos melhores dias, né? Então o mural é fundamental para isso. Depois de concluir ele, você vem agora sim para o nosso terceiro nível aqui, que é o organizador. O objetivo dessa fase é ter um sistema eficiente de organização. Qual que é o primeiro ponto que você vai trabalhar aqui? A sua agenda por blocos. Você vai começar agora sim, pensar em ferramenta, pensar em produtividade. Aqui a gente vai colocar alguns blocos específicos, tá? Bloco de ação ou de tempo estratégico, né? Que é onde você vai fazer as coisas mais importantes da sua semana. Bloco de fuga, porque eu vejo que hoje muitas pessoas elas se sentem culpadas quando elas estão descansando, quando estão fazendo alguma coisa que elas gostam, né? Elas acham que elas não deveriam estar ali. E aqui você vai planejar o seu descanso e dar a mesma importância que você daria para fazer um relatório, por exemplo. Um bloco de reserva, que é para você lidar com os imprevistos que vão surgir durante o dia, que isso aí sempre vai estar existindo, né? E além disso, você vai colocar informações e ações específicas nessa agenda. Basicamente, você vai perceber que ela tem muitos espaços em branco, tá? Isso é extremamente normal. Mas ela vai ter também informações aqui em cima, né? Em verdinho sempre a informação, tá? Então, resgate de investimento, mensalidade, contas, né? Você vai perceber que todas as suas contas, todas as suas pendências e datas importantes, elas vão ficar aqui no seu calendário para te lembrar. Em laranja, são tarefas que precisam ser feitas naquele dia específico, tá? E ela é um reflexo muito confiável de como que vai ser seu dia. Tem suas principais obrigações aqui. Aí a gente parte para o ponto do horário ótimo. Tem um teste que você consegue identificar qual que é o horário que você rende melhor. Então, depois que você responder ali com suas próprias especificações da sua rotina, né? Você vai receber uma ficha personalizada para você. Nessa ficha vai estar escrito, ó, de tal hora a tal hora é seu horário mais produtivo. A partir de tal ponto, é interessante você fazer outras tarefas que não envolvam tanto raciocínio. E por que que isso é importante? Quando a gente coloca uma tarefa trabalhosa e importante num horário produtivo que a gente reduz a resistência. É mais fácil concluir aquela tarefa, porque a gente está no nosso melhor momento. E por isso que essa aula aqui é tão importante. Você vai ter uma baita noção dos horários que você rende melhor. Depois disso, a gente vai montar o nosso sistema FTA, né? Vai começar a dar início a ele. Vamos montar aqui a nossa central de informações. É o único lugar onde você vai colocar todas as datas importantes, aniversário, coisas que você não pode esquecer, né? Contas e mensalidades. Então, às vezes, dividi um curso ali que eu comprei em 10 vezes. Você vai colocar as mensalidades, quando que vai cair certinho, quando fecha a sua fatura, né? Entregas, tudo aqui você vai centralizar nesse ponto. E nessa mesma linha, você vai fazer uma limpeza mental, né? Seguindo a nossa ferramenta que é o mapa do caos. Com tudo organizado, você está pronto aqui para vir para a fase 4, que é de realizador. Coloquei uma exclamação aqui, né? Porque a partir desse ponto a sua produtividade já fica muito alta. Nosso foco vai ser concluir tarefas importantes e retomar às vezes algum projeto parado que você tem. Então aqui a gente monta as nossas listas sequenciadas, nunca mais fazer essas listas de tarefa solta, tá? Que acaba mais causando ansiedade do que ajudando. Vai executar através do nosso ciclo ADA, que é uma forma muito mais fácil de você concluir as suas pendências. Basicamente o ciclo ADA ele vai ter 3 hábitos aqui muito simples que você precisa fazer. O primeiro A, né, seria anotar. Então toda nova pendência você vai jogar na sua caixa de entrada. Depois o D seria decidir, você vai decidir quando você vai fazer isso, né? Você vai colocar ali nas suas listas sequenciadas que a gente viu no tópico anterior. E o agir vai ser somente na sua lista hoje, tá? Somente as suas prioridades que você tem que fazer hoje. E seu dia ficaria mais ou menos assim. Você teria ali 3 prioridades, que são essas laranjas, tá vendo? Todas elas organizadas com etiqueta de tempo, a quantidade de energia mental que você vai usar, né? Aonde que você precisa fazer os contextos, né? E embaixo você vai ter outras tarefas. Tudo isso você vai entender no detalhe. Aqui eu tô passando mais por cima, mais rápido mesmo. Na hora de agir, né? Você vai usar o foco gradativo. Porque esse negócio de sentar por 2, 3 horas e ficar se forçando a realizar as tarefas, a nossa mente ela não trabalha dessa forma. Se você pesquisar no Google ali qual que é o tempo que a gente consegue focar em uma única coisa,
Vai variar bastante, mas é sempre entre 30 e 40 minutos. Então ficar 2, 3 horas, 4 horas se forçando é a pior forma. E aqui não, você vai fazer um trabalho profundo e bem direcionado, só que com pausas programadas, exatamente da forma que a nossa mente trabalha. E vai montar um ambiente ideal, que eu gosto de chamar, que é um ambiente onde tudo daquela tarefa, que facilita a execução dela, né, tá próximo de você, todos os materiais, todos os links e tudo relacionado a outros projetos está longe. E vai planejar a sua semana, né, através do planejamento LPA. Coisa de 10, 15 minutinhos você planeja a sua semana inteira. E por fim, né, a última fase, o nosso objetivo aqui no Fluxo, né, você entra aqui na fase de mestre. O grande foco aqui é manter a produtividade constante, ser produtivo todos os dias, zerar a sua lista de tarefas. Que vamos trabalhar aqui, né, os processos do FTA, do Fluxo de Tarefas Absoluto, como facilitar ele ao máximo, um processo de facilitação, toda uma sequência para agilizar a execução das tarefas e vai ativar aqui o seu protocolo de constância, como manter aqui todo esse sistema com o mínimo de esforço possível. É esperado, né, que você siga essa metodologia, todo esse passo a passo e consiga aplicar todos os pontos aqui que eu passei entre 2 a 3 semanas. Eu vejo hoje que tem muitos cursos que em 8 semanas você aplica tudo. Em 12 semanas você conclui nossa metodologia. Na minha visão, se a pessoa está desorganizada, ela está procrastinando, ela está com aquele estresse, aquela ansiedade, né? Ela tem uma pressa para resolver isso logo. Por isso que todo o conteúdo aqui é bem direto ao ponto, é bem prático, você assiste uma aula e já consegue aplicar, justamente para você resolver isso logo e ter os resultados o mais rápido possível. Agora que você entendeu, né, como que meu método funciona, quais são as etapas que a gente precisa fazer, né, as ferramentas para a gente conseguir parar de procrastinar, você tem a chance de entrar num processo muito mais intenso, com muito mais detalhe, muito mais aprofundamento em cada um desses pontos comigo. E por isso, eu quero te explicar como que o Fluxo funciona. Ele é um curso 100% online, tá? Então todas as aulas elas são gravadas e você pode assistir de qualquer dispositivo, seja celular, notebook, televisão, né, computador. Como é online, você também pode assistir quantas vezes você sentir necessidade. Então se você assistiu uma aula hoje, por exemplo, você ficou com alguma dúvida e você quer reassistir amanhã para lembrar algum ponto, você pode fazer isso quantas vezes você sentir necessidade. Todo o conteúdo ele foi dividido em 4 módulos principais, tá? Então o primeiro deles vai ser o das rotinas básicas, né? Depois a gente vai para o nosso módulo de vida intencional, para montar o nosso sistema de metas, montar a visão de ciclos, definir com clareza ali o que importa para nós, para onde a gente quer chegar. O módulo 3 vai ser da concepção do sistema FTA, né, que é o fluxo de tarefas absoluto. A gente vai começar a configurar, vamos montar nossa agenda por blocos, né, definir qual que é o nosso horário ótimo produtivo, o horário que a gente rende melhor, criar ali a nossa central de informações. Você vai aprender a tirar todas as suas tarefas, todas as suas pendências da cabeça e começar a colocar no sistema, para daí sim, no módulo 4, a gente colocar tudo isso para rodar, o sistema inteiro FTA, né? Então você vai perceber que a sua produtividade vai aumentar bastante, procrastinação vai diminuir, você vai ter muita clareza sobre tudo o que você precisa fazer, na ordem que você precisa fazer. Quanto mais clareza, menos procrastinação. Para acessar o curso é muito simples, então você vai receber um e-mail, né, depois que você entrar, com um link, e nesse link, quando você clica, você é redirecionado direto para a nossa área de aulas. Lá você vai criar uma senha para você e como é online, você já vai ter acesso imediato às aulas. Você vai poder começar a se organizar hoje mesmo. Os 3 primeiros módulos eles já estão liberados, né? Então você já pode começar a maratonar e começar a se organizar o quanto antes. No final de cada um dos módulos, a gente tem sempre uma apostila com os principais pontos. Então é uma apostila de resumo mesmo, você não precisa ficar parando, anotando as coisas. Embora eu até aconselhe que você faça isso, né? Mas, de qualquer forma, a apostila ela tem todos os principais pontos ali para você relembrar, pô, esqueci um ponto específico. Você pega lá a sua apostila, né, muito completa mesmo. Vai ter também, né, vários mapas mentais detalhados. Então, por exemplo, o fluxograma todo. Você vai ter em detalhes ali o que você faz na primeira etapa, como que você faz a segunda etapa. Todas aquelas 12 ferramentas que eu mostrei para vocês, elas são muito detalhadas lá dentro do fluxo. E para garantir que você vai ter bons resultados, né, no final de cada módulo a gente tem um checklist de implementação com várias ações específicas ali que você precisa fazer antes de avançar para a próxima etapa. Então, se você quer parar de procrastinar as suas tarefas, né, as suas obrigações, parar de ficar deixando tudo para a última hora, naquela correria, naquele estresse e tirar seus projetos do papel, clica no botão que está aqui embaixo desse vídeo, tá? E faça a sua inscrição no Fluxo Produtivo. Vai ser um prazer ter você com a gente e como o acesso ele é imediato, hoje mesmo você já pode começar a estudar para ser muito mais organizado e muito mais produtivo. E a metodologia do fluxo, né, ela é de fato uma forma de concluir as coisas, uma forma de ser produtivo. Por isso que ela é muito flexível. Se você hoje usa algum outro aplicativo, por exemplo, eu uso o Notion para me organizar, eu adoro o Notion, ou eu adoro o Trello, tenho muita familiaridade com ele,
não tem problema nenhum, porque a metodologia ela é flexível para se adaptar em qualquer aplicativo. No caso, eu ensino usando o Todoist, mas com algumas alterações você pode aplicar ela em qualquer outra ferramenta que você prefira. Inclusive, eu tenho alguns alunos, né, que eles não gostam, não são muito do aplicativo, tecnologia acaba não sendo muito comigo, e eles preferiram adaptar para um sistema analógico, né, de papel e caneta, com agenda física, né, e o sistema também funciona. É a forma de fazer as suas tarefas, de concluir, né, que importa muito mais do que uma ferramenta. E até para te tranquilizar, né, o fluxo ele não foi testado em 2, 3 alunos, não. Ele foi testado literalmente em centenas de alunos, com as mais diversas rotinas, né. Então teve muitos alunos que eles estudavam, né, tinham faculdade, as obrigações da faculdade. Outros que estudavam e trabalhavam, né? Então já tinha um dia muito mais corrido ali. Alguns alunos eles faziam pós-graduação, mestrado, outros eles eram donos do próprio negócio, estavam empreendendo. E das mais variadas rotinas, o fluxo ele consegue se adaptar. Inclusive, direto estou recebendo mensagens aí dos alunos, deles falando que eles mudaram o jeito que eles trabalhavam, a forma que eles eram produtivos no dia a dia, e que agora sim eles estão realmente fazendo as coisas acontecerem. Dá uma olhada na mensagem que a Luma me mandou. Minha organização pessoal, profissional e a da equipe mudou 100%. O curso era exatamente o que eu precisava. O Gabriel mandou, né? Só funciona porque você dá muita importância a propósito, meta, disciplina, e sem esses elementos, né, nenhuma ferramenta ia funcionar. Ele até falou que reduziu a ansiedade dele. O Lucas, o meu xará, né? Ele me mandou assim: o método é fenomenal. O sistema no Todoist me salvou muito e é meu sistema padrão de organização. Eu uso desde que eu aprendi contigo, quando eu comprei o curso no ano passado ainda. Porque a ideia é que você consiga seguir para sempre essa forma de se organizar. O Breno mandou: mudou meu jeito de trabalhar e de fazer as coisas acontecerem. O sistema é muito bom, dói no começo para se adaptar, mas depois já vira um hábito. O Anderson mandou: cara, é muito bom mesmo o seu método de organização. De todos que eu vi, sem sombra de dúvidas, é o melhor e tem me ajudado muito. Valeu muito a pena o investimento. O Rude mandou, né? Achei fantástica a visão holística do seu método. Contempla tudo, vida pessoal, profissional, finanças, tempo, hábitos. Porque realmente não adianta ser produtivo só no trabalho. E ele complementou, né? Geralmente os métodos não englobam tudo, acabam focando só em trabalho, estudo, e na verdade a gente tem que dar conta de tudo. O Gabriel Fraga, né? Ele mandou também, que achou sensacional o fluxo. E o grande diferencial é que ele é muito prático, né? Tem um embasamento teórico ali, mas tem muito exemplo claro de como a gente aplica no dia a dia. E ele falou: faz total diferença colocar as nossas metas no papel e acordar todos os dias sabendo aonde eu quero chegar daqui a 10 anos, além de conseguir organizar a agenda de forma produtiva. Falou que valeu cada centavo e que o primeiro módulo já pagava o investimento. E para você conseguir ter mais resultado ainda aqui dentro do fluxo, né? Quando você entrar, além de você receber todo o passo a passo, todas as apostilas, o checklist de implementação, todos os mapas mentais, os fluxogramas ali, né? Eu ainda preparei o acesso a 5 bônus para acelerar os seus resultados aqui dentro. O primeiro deles é que todo mês a gente faz um aulão ao vivo, uma mentoria mensal mesmo, em grupo com os alunos, aprofundando algum tema específico que eles mesmos escolhem. Então a gente já teve vários temas aqui: disciplina, gestão de tempo, como planejar o seu ano, como aumentar o seu foco. Esse último da semana passada foi como dormir melhor. Tem uma rotina de higiene de sono ali, né, que eu gosto de chamar. No final, se você não conseguir assistir ao vivo, não tem problema, eu disponibilizo a gravação e ainda um mapa mental com os principais pontos já anotados. O segundo bônus que eu preparei é um workshop sobre organização financeira. Eu chamei um amigo meu, né, que é o Lucas Góes. Ele também ensina sobre organização, produtividade e vive isso no dia a dia dele, né, para te ajudar como você começa a se organizar financeiramente. Cuidar dessa coisa que é tão importante, que é o nosso dinheiro, né, que a gente tem contato praticamente todo dia. Ter uma clareza ali de todas as entradas, todos os gastos, né? Como se planejar para criar uma reserva financeira, o quanto é o ideal para ter essa reserva. Ele ainda ensina um aplicativo gratuito para você organizar o seu dinheiro. Com gráfico, com etiqueta, é muito completo mesmo e você vai receber esse workshop. Nosso bônus 3 aqui que você vai receber é uma oficina que eu gravei com os alunos sobre um planejamento anual eficiente. Nessa aula eu mostro como eu organizei o meu ano. A gente abre uma ferramenta ali de mapa mental, quais são as coisas mais importantes, os meus projetos que eu vou dar atenção, quais são os meus objetivos, onde que está a minha área de foco em aprender, meu foco em estudo daquele ano, né? E a gente planeja o ano por ciclos, porque ficar pensando em 12 meses acaba sendo um período muito longo e muita coisa pode acontecer. Então, como planejar os pequenos ciclos do seu ano para você atingir as suas metas lá no final? E assim que você entrar, você já recebe a gravação dessa oficina que a gente fez. O quarto bônus é que toda segunda-feira de manhã, pontualmente às 8, você vai receber um áudio de aprofundamento de conteúdo lá no seu Telegram. Esse áudio, basicamente, a gente escolhe uma parte específica do método, aprofunda nela e traz um plano prático com ações que você já pode aplicar. Então a gente já teve áudio sobre como ser mais produtivo, como organizar as tarefas,
como planejar a sua semana da forma certa, né? Assim você já consegue consumir esse conteúdo de forma mais rápida e já sabe exatamente o que aplicar. E por fim, o nosso último bônus aqui, o bônus 5, é que além dos 4 módulos iniciais de conteúdo com a metodologia do fluxo, né, que você vai receber também um acesso a um módulo de aulas extras. São conteúdos complementares que são adicionados lá periodicamente. Eu até trouxe aqui para você ter uma noção de quais assuntos tem lá. Como criar um segundo cérebro no Evernote, tem um banco de ideias ali para você anotar todos os aprendizados e as coisas que não demandam ação. Quebrando o vício nas redes sociais. Como organizar as suas senhas e as suas informações de login, ter tudo num único lugar. Como o essencialismo pode te ajudar a ser mais produtivo. Como organizar as suas leituras, os aprendizados que você vai tendo. Como aumentar o seu foco e concentração em 3 vezes ou mais. Planejamento anual e planejamento mensal. E agora eu tive a ideia de trazer alguns convidados especiais aí para eles gravarem uma aula específica sobre algo. Por exemplo, eu entrei em contato com o meu nutricionista e essa semana mesmo já vai sair uma aula sobre como organizar a sua dieta, como a alimentação te deixa mais produtivo. Quais são as escolhas mais inteligentes que você pode fazer no dia a dia. Também já estou conversando sobre como estudar para concurso público, então tem muita coisa boa vindo por aí. Além de todos esses bônus, uma vez por semana a gente tem um plantão de dúvidas com os alunos. Como geralmente os outros cursos fazem. Eles te dão um e-mail e você tem que resolver as suas dúvidas numa conversa chata de e-mail. Aí você manda, a pessoa demora para responder. Às vezes responde não era o que você estava esperando. E aí você tem que ficar resolvendo essas dificuldades pelo e-mail. Eu não acho que tem nada de errado com isso, mas eu entendo que ter dificuldades, ter dúvidas, faz parte do processo. E uma vez por semana eu me coloco à disposição, a gente abre uma sala no Google Meet, fala diretamente comigo e eu vou resolver as suas dúvidas. Pô, Lucas, eu tô com dificuldade nesse ponto específico aqui do curso, não consigo avançar. Beleza, a partir daí a gente cria um plano de ação. Eu entendo qual que é a sua dificuldade e a gente traça algumas ações para você fazer. Esse plantão, ele não tem horário limite, então ele só termina quando as dúvidas terminam. Bom, e quanto que vale para você ter acesso a tudo isso aqui que eu te expliquei nesse vídeo? Para eu chegar no formato que o curso está hoje, que a metodologia ela tá, né? Eu levei alguns bons anos ali da minha vida, errando e acertando, errando e tentando encontrar uma forma melhor, adaptando o método para ele funcionar para mim e criando adaptações para ele funcionar para qualquer rotina. Então foram vários anos tentando encontrar a forma ideal. Fora todo o valor que eu já comprei com vários cursos de produtividade, de organização, porque eu queria testar métodos e ver o que funcionava, o que não funcionava. E aí eu quero te devolver essa pergunta. Quanto que vale para você hoje ter uma vida sem procrastinação? Ter uma rotina produtiva, uma rotina organizada, saber o que você precisa fazer? Quanto que vale para você reduzir a sua ansiedade? Hoje o Brasil, né, é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Parar de se sentir sobrecarregado com suas pendências, diminuir o estresse, ter uma clareza sobre as suas prioridades, definir o que você quer executar e conseguir executar, né? Parar de gastar horas e horas ali rodando o feed, vendo stories e realmente organizar o seu tempo para fazer as coisas importantes. O valor atual do fluxo produtivo é de R$ 49,60 por mês. Hoje, se você sair ali no final de semana, for comer um lanche, for comer uma pizza ou sair com os amigos, né? Dificilmente você não gasta mais do que R$ 50 reais. Fora que qualquer serviço de streaming aí que a gente assina hoje em dia, o valor já chega próximo. Eu até peguei alguns aqui para te dar de exemplo. O básico aí da Netflix, né, ele tá saindo por R$ 25,90. Tem plano que chega até quase R$ 60 reais. Combo ali do Star Plus, né, já tá saindo R$ 55,90 por mês. HBO Max, né, já vai para R$ 34,90. E eu garanto que nenhum desses serviços de streaming ou o lanche ali do final de semana vai te ajudar a ser muito mais produtivo e organizado. Vai te ajudar a parar de procrastinar as coisas importantes. Então, se você quer resolver esse problema, toca no botão que está embaixo desse vídeo, que está aqui nessa página, e conclui a sua inscrição aqui no Fluxo Produtivo. O acesso é imediato, você começa hoje já a se organizar, já mudar essa realidade e sair daquele efeito sanfona de começar e parar, começar e parar. Se quer realmente ter um sistema de organização que funciona e é leve de seguir, esse é o momento. Eu tenho vários alunos que já me falaram, pô, Lucas, sobe o valor do curso, cara, tá muito barato. Pelo tanto que tá entregando esse valor, você não devia cobrar isso. Teve pessoas que falaram que pagaria de novo pelo investimento, pelo tanto que ajudou ela, que resolveu a vida dela de fato, né? Outros que já ficaram por um ano e quiseram renovar o acesso. Então eu garanto que o valor logo ele vai aumentar. Até porque eu tô sempre regravando, sempre atualizando e melhorando o método. Só para você ter uma ideia, eu já regravei o curso todo 3 vezes. Eu sei que às vezes você pode ficar meio inseguro. Pô, será que é para mim? Será que eu tô nesse momento de fazer isso agora? E eu queria te tranquilizar, tá? Tirar essa responsabilidade de você e colocar em mim. Então, se você tiver um pouco com dúvida, tá? Você pode entrar no Fluxo Produtivo, receber acesso ali aos 3 módulos iniciais
E se você por algum motivo não gostar ou achar que não é para você, pensar que é uma coisa, só que acabou não sendo aquilo, você pode me enviar um e-mail, tá? Dentro de 7 dias, você tem uma garantia incondicional. Eu não vou ficar fazendo aquelas perguntinhas chatas, pô, por que você não gostou? Por que você não fica insistindo, te convencendo, tá? É só me mandar um e-mail que eu devolvo totalmente o seu investimento. Você não tem risco nenhum aqui. O único risco é, de fato, você continuar procrastinando e deixando seus projetos parados. Se você chegou até essa parte do vídeo e ficou com alguma dúvida, alguma questão, né, de algum ponto específico que eu acabei não falando aqui nesse vídeo, no final dessa página, né, lá embaixo, né, se você descer, tem um botão para você me chamar, falar comigo diretamente no WhatsApp. Eu mesmo vou te responder, tá? Eu vou tirar todas as suas dúvidas, todas as suas questões, para que você entre no fluxo, né, com uma certeza ali e consiga tirar essas questões antes de tomar a sua decisão. De qualquer forma, muito obrigado pela atenção, né, por ter assistido o vídeo aqui até o final. Espero ter ajudado um pouco aí para você se organizar, te dado um norte aí, pelo menos, dos primeiros passos nesse processo. E eu te vejo do outro lado.